Oi, gente, tudo bem? Então tá bom. Eu sou a Ludmilla, esse é o Diva na 44. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha que assim a gente faz o Diva bombar. E realmente tem um tempo que eu não gravo vídeo aqui pra vocês. Normalmente eu trago dicas de compras aqui em Goiânia, ali na região da 44 e na região de Campinas. Mas as duas regiões estão fechadas para o comércio e os lojistas de lá estão atendendo somente online por conta da pandemia e da gravidade da saúde aqui em Goiânia, no estado inteiro. Então, eu dei uma parada nos vídeos porque eu realmente não fui lá na 44 mais. Lá até funcionou alguns dias, mas eu optei por não ir. Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu vim contar um pouco da minha história que aconteceu de exatamente um ano pra cá. Então foi em 2020 e hoje eu vim contar um pouco pra vocês porque só hoje eu me senti preparada pra falar sobre esse assunto. Bom, minha voz tá um pouco fanha. Normalmente minha voz não é assim. Quem já assistiu os vídeos aqui sabe que normalmente eu tô um pouco mais animada e minha voz e a dicção bem melhores. Mas hoje eu vou tentar gravar assim pra vocês. E se eu começar a chorar muito, eu edito o vídeo e tento tirar essas partes porque eu não quero nada tão triste assim aqui no vídeo pra vocês. Na verdade, o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje é uma parte da superação mesmo. Às vezes alguém pode estar passando por alguma situação assim e pode achar que não é possível, que não vai passar. Então hoje eu quero falar mais sobre isso. Eu vou contar o meu relato, o que aconteceu comigo, mas eu tô junto de quem tá passando por alguma dificuldade e acha que é impossível, que não vai dar certo mais. Eu também tô nessa onda, mas eu sei que vai dar. Vai chegar uma hora que vai dar certo sim. Então vamos lá, né? Bom, quando eu era adolescente, eu e mais duas amigas, a gente era muito apaixonada numa boy band, que era os Backstreet Boys. E a gente era louca, alucinada por eles. Na minha adolescência, eu acho que era ali entre 12 e 16 para 17 anos. Eu acho que foi nessa época. Eu não lembro muito bem na linha do tempo, assim, mas eu acho que era por aí. Então, em 2019, os Backstreet Boys anunciaram que fariam uma turnê comemorativa mundial. E nessa turnê eu comecei a vigiar a agenda deles e nessa turnê eu fiquei sabendo que o Brasil estava na programação dos shows. Quando eu fiquei sabendo essa notícia, pronto, eu já enlouqueci. Fiquei super mega animada porque eu ia realizar o meu sonho de adolescência, porque realmente isso era uma coisa que quando eu era adolescente era só nisso que eu falava. O que você quer fazer? Eu quero conhecer, eu quero... Conhecer não, porque eu achava que conhecer não era possível. Mas eu queria ver os Backstreet Boys, porque era um sonho de adolescência. Se não me engano, eram 5 shows programados aqui no Brasil. E comecei a correr atrás de ingresso pra ver como é que ia ser ingresso, se eu dava conta de pagar, se eu dava conta de ir, o que ia rolar. Beleza. Quando saiu a agenda oficial, tinha show deles e eu dava conta de ir. Então, isso foi em 2019 e fui correndo para comprar em Brasília, que é aqui mais perto da onde eu moro, que é Goiânia. E quando eu fui tentar, já tinha esgotado. Corri para comprar em São Paulo, porque São Paulo é mais fácil de ir. A gente acha passagem mais barata, sai ônibus todo dia. Lá mais movimentado, eu me sentia mais segura. Beleza, São Paulo esgotou. Falei com uma amiga minha que mora no Rio e combinei com ela de ficar na casa dela, da gente ir no show juntas. Quando eu fui comprar o ingresso tinha esgotado, gente. Então, comprei o de Uberlândia. Então, imediatamente eu comprei o ingresso e marquei minha hospedagem. Marquei num hotel que eu vi que era próximo da onde seria o show, porque eu só ia pra lá pra assistir o show e ponto final. Fiz isso, fiz a compra, marquei o hotel, beleza, reservei. E aí eu fui comunicar meu marido que eu ia pro show.
Ele concordou, numa boa, tava tudo certo, tudo lindo. Contei pra minha mãe ficou das mais animadas, porque minha mãe a vida inteira acompanhou essa loucura que eu era com os Backstreet Boys. Ela ficou das mais animadas, ela quase resolveu ir comigo. Mas aí, na hora de comprar, eu acabei comprando e marcando a hospedagem sozinha mesmo, porque o show dava num dia de semana. O show deles foi dia 10 de março de 2020. E hoje é 10 de março de 2021 e eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, exatamente um ano depois. Pronto, fechei meu ano de 2019 com tudo certo pra realização desse sonho. Eu já tinha o ingresso. Quando foi em janeiro de 2020, eu descobri que eu tava grávida do meu segundo bebê. A Isis, minha filha, tava com 7 meses. Eu descobri no comecinho, ela fez 8 meses, dia 2 de janeiro, então ela já tinha feito 8 meses. E eu descobri no comecinho do mês que eu tava grávida. Então foi aquela emoção, aquela loucura, porque tinha sido do jeitinho que eu queria, emendar um bebê no outro. Eu nunca quis ter filho, mas quando eu decidi que eu ia ter um filho, eu decidi que eu não teria só um, que eu queria mais de um filho. Tudo bem, tava tudo saindo melhor do que o planejado. Deus tinha me abençoado além do que eu imaginava possível. Depois da descoberta da gravidez, a gente ficou super feliz, estava tudo bem, tudo tranquilo. A Isis estava com 8 meses, estava num salto, estava bem difícil o sono da Isis. Eu naquele comecinho de gravidez, aquele sono intenso. Mas eu tava mega ansiosa porque tava chegando o dia 10 de março, que era quando eu ia realizar o meu sonho de adolescente. No dia 5 de março de 2020, a gente foi fazer uma ultrassom pra ver quanto tempo tava de gravidez, pra começar a acompanhar, que é o pré-natal. Eu tinha descoberto a gravidez bem no comecinho, em janeiro, e eu fui fazer essa ultrassom. Já tinha feito uma ultrassom antes, tava tudo bem, e eu fui fazer essa outra ultrassom no dia 5 de março. Ocorre que no dia 5 de março, quando a gente fez essa ultrassom, não teve batimento cardíaco. E a médica falou pra gente que o embrião não estava se desenvolvendo. Tava eu e meu marido. Quando eu escutei isso, parece que eu já sabia que tinha dado tudo errado. Eu senti naquele momento. Mas a médica falou que não era pra gente se precipitar, que era pra gente esperar mais um pouco, que pode ser que tava dando erro na contagem das semanas entre a data da minha última menstruação e o desenvolvimento do embrião. Ficou naquela dúvida, sabe? Aí depois disso a gente fez outra ultrassom e o médico falou outra coisa, mas eu já tinha dado até a notícia. Já tinha comunicado meu pai, minha mãe, minha sogra, e eu já tinha falado até no Instagram que aquele embrião não tinha se desenvolvido. E a médica falou que mesmo que ele não tivesse se desenvolvido como deveria, que estava tudo certo com o meu organismo e que meu organismo iria absorver. Então, eu perguntei se eu tinha que fazer algum procedimento, né? Ela falou que não teria que ser feito, porque estava tudo bem. Tinha acontecido esse caso do embrião não desenvolver, mas o meu organismo estava reagindo bem. E que ela usou esse termo, que eu iria absorver, que meu corpo iria absorver e responder bem. Tudo bem. Isso foi dia 5 de março. Eu tinha uma viagem marcada para o dia 9. Eu estava fisicamente bem. Meu corpo estava reagindo bem, não aconteceu nada depois disso. Eu só estava numa tristeza muito intensa, então eu pensei, não vou ficar em casa, vou trabalhar normal. Fui trabalhar, dei a notícia para os meus colegas, tava me sentindo bem, tava tudo bem comigo, fisicamente. E eu continuei com a minha viagem que estava marcada, continuei firme com o propósito de ir. Dia 9 de março eu viajei, eu peguei um ônibus aqui de manhã, se não me engano era 3 da manhã. Não,
10 da manhã e eu cheguei lá 3 da tarde. Eu não tenho certeza se realmente foi isso. Ou eu saí daqui mais cedo. Gente, infelizmente eu não lembro certinho que hora que foi. Mas eu saí daqui de Goiânia e fui pra Uberlândia pra assistir o show dos Backstreet Boys, realizar o meu sonho de adolescente. Sim, eu tinha acabado de ter um aborto espontâneo. Mas fisicamente meu corpo estava respondendo bem. Como eu já estava com uma tristeza muito profunda, eu achei que se eu fosse no show, seria melhor do que eu ficar aqui e deixar passar mais esse fato. Então fui, chegando lá, eu cheguei lá à tarde. Eu cheguei lá dia 9 e o show era dia 11. Gente, eu tô contando tudo errado. Eu fui no dia 9 e o show era no dia 10. E eu vinha embora dia 11. Então eu fui pra lá dia 9, eu cheguei lá logo depois do almoço. Eu pedi um lanche de comida, eu peguei um lanche no hotel e pedi um lanche de entrega e tudo bem, lanchei. Chegando, quando deu umas 3 horas da tarde, eu comecei a sentir cólica. Aí eu liguei numa farmácia lá perto e pedi um remédio para cólica. Cólica normal, porque eu achei que, como eu tinha tido um aborto espontâneo há poucos dias, eu achei que a minha menstruação ia descer. Então eu tava sentindo aquela cólica normal. De verdade, nesse momento não passou nada na minha cabeça, eu não achei que estava acontecendo nada demais. Então eu pedi um remédio para cólica e tomei o remédio à tarde. Quando foi umas 5 horas, eu liguei pro meu marido e falei que eu tava com uma cólica muito intensa. Quando eu falei isso, é porque já tava insuportável. Hoje eu lembro, eu fico pensando, eu demorei a avisar. Gente, tava insuportável. Eu lembro que eu liguei pra ele, eu tava deitada no chão de bruço pra tentar deixar a barriga reta, né? Pra ver se parava a dor. E eu já tinha tomado 2 remédios pra cólica e o remédio que eu tomava era muito forte e eu tava sentindo minha pressão cair. Então eu liguei pra ele pra ver se ele tinha alguma ideia do que eu fazia, né? E ele falou assim pra mim que ele tava indo lá me buscar. Na minha cabeça, se ele fosse me buscar naquela hora, que eu ia perder o show. Então, eu não aceitei ele ir me buscar e eu falei pra ele que eu ia chamar um Uber, que eu ia pro pronto-socorro lá pra medicar essa cólica, porque eu tava sentindo muita dor. Olhei no mapa, peguei o hospital mais próximo, que era lá do hotel que eu tava, olhei por distância mesmo, o hospital mais próximo, chamei um Uber e fui. Isso era umas 5 da tarde. Quando eu cheguei no hospital, eu já desci e senti uma pressão muito forte. Quando eu fiquei em pé, porque lá no hotel eu tava deitada de bruço, né? Eu desci rapidinho, entrei no Uber. E quando eu cheguei era uma maternidade lá. Eu achei muito apropriado eu ir pra uma maternidade, né? Pelo que eu tinha passado. E quando eu cheguei lá, eu senti uma pressão muito forte e corri pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu já tava sangrando muito, muito, muito. Eu tava de calça jeans e o sangue já tinha chegado na minha canela. Então ele já tinha escorrido a perna inteira e já tava lá no pé. Isso não foi no Uber, foi do momento que eu desci do carro até eu entrar e chegar no banheiro da maternidade. Era uma maternidade super mega chique lá, a entrada dela maravilhosa, uma coisa. E aí eu fui direto pro banheiro. E eu cheguei lá no banheiro e fiquei muito preocupada, porque eu tava sangrando muito. E eu comecei a tentar me limpar. Só que quando eu passei, eu acho que como o sangue já tinha sujado toda a minha calça, eu acho que o pessoal que tava lá na espera viu. Então eu imagino que devia ter uns 10 minutos que eu tava lá no banheiro tentando me limpar, quando uma enfermeira bateu e perguntou se estava tudo bem. E quando ela perguntou se estava tudo bem, eu falei que não. Aí eu falei pra ela, olha, eu tava grávida e eu tive uma suspeita de aborto espontâneo e agora eu acho que isso se confirmou, porque eu tô sangrando muito.
Falei desse jeito pra ela, só que quando ela me olhou, na hora ela já chamou um enfermeiro com a cadeira pra socorrer, me colocou sentada. E aí foi a hora que eu fui atinar, porque a hora que eu olhei o banheiro tava todo ensanguentado. Eu não sei como que eu consegui fazer. Eu acho que quando eu ia puxando papel pra tentar limpar, ia sujando. O chão tava inteiro sujo e tava tudo, gente. A pia, porque eu passei a jogar o papel e como era coisa assim, ó, caía do papel que eu tava segurando. Não, tava uma cena de terror. Então ela já me colocou logo lá dentro, direto, e eles pediram meu documento, eu entreguei meu documento e eles já perguntaram com quem que eu tava, só que eu tava sozinha na cidade. E eu falei pra eles, não, eu tô sozinha porque eu vim pra um show, que vai ser amanhã e eu tô sozinha. Ah, mas daqui da cidade, quem pode vir acompanhar? Eu falei, não, aqui na cidade não tem ninguém. E contei a história de que eu tava lá sozinha, que meu marido, que eu morava em Goiânia, meu marido tava aqui com a minha filha, e se ele precisava ir pra lá. Aí, uma médica já me atendeu na hora, eu desmaiei, eu acho que eu desmaiei 2 ou 3 vezes, e aí eles já me internaram. Pra resumir todo o fato que aconteceu lá no hospital, das 5 da tarde até as 3 da manhã, eu fiquei nesse processo dessa hemorragia muito intensa. Muito intensa. Eles me deram um remédio para estancar a hemorragia e não estancou. Aí eles me deram algum remédio que eu tive uma reação alérgica. E aí depois eles me deram aquele remédio de indução de parto. Então foi uma dor terrível. Isso até 3 da manhã. Aí eu fiz mais 2 ultrassons pra a médica decidir se faria a curetagem ou não. Acontece que nos 2 ultrassons que eu fiz, acusavam um embrião lá. Então a médica na primeira não quis fazer, na segunda ela quis fazer uma reunião com a junta médica para decidir se faria ou não aquele procedimento, porque ela falou que ela estava muito insegura de fazer aquele procedimento em mim, porque o médico que tinha feito os ultrassom alegou que o embrião ainda estava aqui. Apesar de todo o sangramento, eu já estava com hemorragia há não sei quantas horas e o médico disse que o embrião estava aqui. Aí foi até uma hora que eu mesmo falei pra ela que eu não estava suportando mais de dor. Realmente a dor, eu estava delirando já de dor. Eu tive reação do remédio. Eu estava sozinha, eu estava muito desesperada lá no hospital, sozinha mesmo. Eles me colocaram numa enfermaria, mas não tinha ninguém na enfermaria, então eu tava sozinha lá na enfermaria. Tinham 5 macas do meu lado, mas eu tava só. E eu já liguei pro Ops, que é meu marido, e falei que ele precisava ir pra lá. Que a médica falou. Eu acho que quando eu acordei da primeira ou da segunda vez que eu desmaiei, ela falou, liga pro seu marido e vê em quanto tempo que ele chega aqui. E nessa hora eu já liguei pra ele e já falei pra ele ir. Aí aqui ele agilizou, a Isis ficou com a minha mãe, eu acho, e ele foi pra lá de carro. Resumindo, eu fiquei com hemorragia lá no hospital das 5 da tarde até as 3 da manhã, que foi a hora que a médica resolveu fazer a curetagem de emergência. E foi com anestesia geral. Então, 8 meses atrás eu tinha tomado uma anestesia geral pro parto, que o parto da Isis foi cesárea. E dessa vez eu tomei outra anestesia geral pra curetagem. Então ela fez o procedimento, eu acordei no quarto, o meu marido já tava lá, eu não lembro de sair. Eu lembro de entrar no quarto e tinha 3 médicos lá e eles estavam... 3 médicas e elas estavam bem preocupadas, tava de cabeça baixa, e eu perguntei pra ela se ia dar certo, e ela falou que a gente ia rezar pra dar certo. Tá.
No outro dia, eu acordei, fiquei internada até no final da tarde. E a médica me deu alta e eu falei pra médica que eu só tinha ido lá naquela cidade pra assistir um show. E que eu queria ir nesse show. E eu fui embora pro hotel, meu marido já tava lá, falei pro Ops que eu queria muito ir no show e ele concordou de ir no show. E eu tive alta umas 5 da tarde e quando foi 9 horas da noite eu fui pro show. Então cheguei lá no show, subi, era numa arena, se não me engano, chama Sabiá, Arena Sabiá, uma coisa assim. E aí eu subi, sentei lá no último banco, lá em cima, porque eu ia ficar o tempo todo sentada e quem tivesse na minha frente, eu tinha certeza que as meninas iam ficar em pé. Então eu fiquei sentada e assisti o show. O show teve duração de 2 horas e meia. Eu saí uns 20 minutos, uns 15 minutos antes de terminar, porque o Ops ficou me esperando lá na porta. E aí, quando deu 2 horas, ele ficou bravo. Acho que ele tava mais preocupado que eu, porque eu tava meio ainda... Eu acho que eu tava sem noção nenhuma, né, gente? E aí ele falou que tava me esperando, que era pra eu sair. Então eu saí, mas eu sabia que já tava praticamente na penúltima ou na última música. No dia seguinte, a gente acordou. Acordamos tranquilamente, tomamos café no hotel, que ainda era a minha diária. A gente tomou café no hotel, tava tudo bem e viemos embora. Dia 11 de março. A gente veio embora, chegamos aqui logo depois do almoço. Quando eu cheguei no dia 11 de março, eu tinha que ficar 15 dias de atestado. Então, a médica lá me deu esses 15 dias e logo que eu cheguei eu já apresentei no trabalho. Então, eu ficaria até dia 26 de atestado. No dia 27 começou a quarentena da pandemia. Então, eu lembro que do dia que eu cheguei, no dia 11, eu fui voltar a trabalhar em junho. Quando eu cheguei aqui... Parece que foi aí que minha ficha caiu, de tudo que tinha acontecido. Não só pelo aborto, mas eu fiquei muito mal também com tudo que aconteceu lá no hospital. Muito mal. Na verdade, eu fiquei mal pela situação lá. E depois desse ocorrido, foi aqui que eu fui reagir a tudo que tinha acontecido. Então, eu caí numa tristeza profunda, eu fiquei dentro do quarto, eu não sei quantos dias, mas eu acho que foi uma semana. E aí chegou um dia que eu falei pro meu marido que eu tava entregando os pontos, que eu não queria mais. E aí foi quando ele viu que eu tava doente e chamou a minha mãe pra socorrer. Então, meu marido e minha mãe, eles que me socorreram de imediato. No dia que eu falei isso pra ele, no dia seguinte, a gente já foi no pronto-socorro, chegou lá, eles já me deram um sossega-leão e eu voltei pra casa, já dormi. Quando eu acordei, já começou. A minha mãe pediu pra mim, pra eu fazer um acompanhamento com a psicoterapeuta. Eu aceitei, comecei a fazer o acompanhamento online, porque a gente já estava em isolamento, em quarentena, e eu já comecei também a tomar os medicamentos, porque o médico lá do pronto-socorro que me atendeu já me passou para um psiquiatra que já me receitou o medicamento. Então eu já comecei a tomar. Desse dia para cá, eu tenho feito acompanhamento com a psicoterapia, com o psiquiatra. Então eu faço terapia. Eu tomo remédio desde março do ano passado, e sendo que em agosto do ano passado eu achei que eu tava bem, parei de tomar o remédio e aí setelou tudo. Deu tudo ruim de novo, eu fiquei ruim de novo, então eu voltei no médico. Eu tenho consciência de que é uma doença mesmo, é uma reação ao ocorrido, que foi o ocorrido lá do hospital. As terapeutas que me atenderam, elas
Elas são firmes de que foi negligência deles, que eu não poderia ter passado, sei lá, 12 horas com hemorragia, que eles poderiam ter feito o procedimento antes. Eu não precisava ter passado todo o trauma que eu passei lá, todo aquele tempo que eu fiquei lá. O meu marido acha que eles podem ter achado que eu estava tentando provocar. E eu já pensei nisso também, que realmente eles podem ter achado isso, porque eu estava sozinha em outra cidade e eles só tinham a minha palavra, que eles só sabiam o que eu falei que tinha acontecido. Então ele acha que eles podem ter achado isso, e realmente eles podem ter achado. Mas realmente mais de 12 horas com hemorragia é muito tempo para uma pessoa ficar sozinha. E hoje eu penso que foi mais isso que me afetou, foi essa situação. Eu tenho uma tristeza muito profunda em relação ao aborto, mas eu sofro muito em relação ao ocorrido lá no hospital, que foi a sensação de morte. Nesse 1 ano, a melhor evolução que eu tive, eu acho que foi aceitar que ocorreu esse fato na minha vida e aceitar que a depressão pós-traumática, que é essa que eu me enquadro, é uma doença. Então tem dia que eu tô ótima, tem dia que eu tô acabada. Mas o que eu falei pra vocês no começo do vídeo é que eu sinto que tá melhorando. Por exemplo, há alguns meses atrás eu não daria conta de gravar nada desse vídeo. Agora eu tive muita dificuldade, mas eu consigo falar. Há alguns meses eu não daria conta de gravar absolutamente nada. Eu tenho certeza que eu não daria conta. E tem dias que eu tenho certeza de que isso vai passar. Às vezes eu sinto que eu não tô passando por essa situação. Parece que não sou eu, parece que eu tô de fora vendo alguém passar por isso. Eu não me sinto dentro dessa situação. E nesses dias eu sei que tá passando, que eu tô bem. Mas quando eu me sinto muito fundo, muito presa lá no fundo, aí eu coloco na minha cabeça que eu entendo que isso é uma doença. E que tem cura. E que eu tô fazendo tratamento, eu tô no caminho da cura, que é a terapia, o acompanhamento profissional e a medicação. Então, 1 ano depois desse ocorrido, eu tive coragem e vontade de vir aqui compartilhar com vocês, simplesmente pelo fato de que, se por um acaso você passou por algum momento, ou então você vive isso dentro de você, você tem um sentimento que você não sabe explicar, que um dia é de um jeito, outro dia é de outro, você passou por um trauma, não sei o que pode ser, eu não tô aqui para diagnosticar ninguém, mas eu sei que isso é uma doença e que ela tem cura, tem tratamento e a gente consegue superar. É uma dor muito profunda, é muito intensa, mas eu sei que um dia a gente vai superar. Então, se você tá passando por algum momento assim, eu sei que tá todo mundo vivendo dias muito difíceis, e se você acha que você pode estar passando por algum caso de depressão, seja pós-traumático ou não, você pode fazer um acompanhamento com psicoterapeuta, ou então terapia holística. O meu irmão faz tratamento com terapia holística. Outros tipos de terapia você pode procurar. E você também pode procurar ajuda psiquiátrica com o uso de medicamento. Antes eu ficava pensando que eu ia ficar dependente de medicamento, mas hoje eu sei que não fico. Eu preciso desse medicamento porque por enquanto eu estou doente. Mas quando eu não tiver mais, eu não vou precisar do medicamento. E você pode pensar desse mesmo jeito. Às vezes você acha, é uma tristeza muito grande, é uma dor muito grande. Mas então procura um psicólogo. E vai ver, deixa essa pessoa te diagnosticar.
para falar se realmente é só uma tristeza que você tá sentindo ou se enquadra num quadro de fazer uma terapia, de fazer um acompanhamento psiquiátrico com medicação. Porque quando a gente tá no fundo do poço, a gente só olha para baixo, a gente não olha para cima. Quando você tá lá no fundo do poço, você não levanta a cabeça para olhar. Você só quer olhar para onde você quer ir mais fundo. E por mais que pareça que quando a gente tá lá no fundo, a gente nunca vai conseguir chegar lá no topo, lá na saída do poço, chega uma hora que a gente alcança. A gente para de olhar para mais fundo ainda, a gente para de olhar para onde a gente acha que a gente quer ir, e a gente começa a olhar para cima, para levantar e achar logo o lugar de sair e ver literalmente a luz do fim do túnel. Vocês perceberam que minha voz já não tá saindo mais? Então vocês me desculpem por esse vídeo que ficou muito longo, mesmo eu tentando cortar muito e editar muito, mas é mais pra falar sobre essa questão de superação. Não é pra botar ninguém pra baixo, não. É pra falar que se acontece com um, pode acontecer com o outro também. Então, se alguém conseguiu superar, eu também vou conseguir. E se eu conseguir, você também vai. Pode demorar um mês, um ano. Pra mim tá demorando mais de um ano. Mas que vai acontecer, vai. Porque já melhorou muito. E eu sei que vai melhorar muito mais. Eu nunca vou ser a pessoa que eu era antes. Mas que vai melhorar, vai. E pra você também pode melhorar.